Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Fernando Mariano, médico otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta muito comum e uma queixa que os pais nos trazem até o consultório muito frequente, que é a criança que respira pela boca de dia e de noite. Será que isso está correto? Há alguma coisa para ser feita, para ser corrigida? A resposta é: respirar pela boca está errado. Nós precisamos sempre respirar pelo nariz, isso seja criança ou seja adulto. A questão é que na criança, pelo desenvolvimento neuronal, pelo crescimento pondero-estatural, a gente precisa ficar muito atento e não deixar que essa criança respire pela boca e corrigir esse hábito o quanto antes para não ter sequelas no futuro. Por quê? O hábito de respirar pelo nariz, que é a maneira correta, garante um desenvolvimento correto da nossa face, garante um crescimento estatural mais adequado, principalmente porque quem dorme mal, ou seja, quem respira de boca aberta à noite, costuma ter um sono mais agitado e o hormônio do crescimento é secretado à noite. Mas agora, o porquê que as crianças podem respirar mal pelo nariz? Então é sobre isso que eu quero conversar e aproveitar esse modelo anatômico que está aqui do meu lado, que está sempre no meu consultório, que me ajuda bastante a explicar melhor para os nossos pacientes. Primeira situação, a gente precisa avaliar muito bem o nariz, tanto da criança, ou do adolescente. Vocês podem notar que a parte externa do nariz, nós temos um arcabouço ósseo aqui que nos ajuda muito a manter uma respiração mais adequada na maioria das pessoas. A questão é lá por dentro. O que lá por dentro do nariz pode estar errado? Por exemplo, essa estrutura aqui nós chamamos de corneto. Nós todos temos esse corneto, mas ele pode estar muito inchado em pessoas que têm algum tipo de rinopatia, ou seja, rinite. Seja rinite alérgica ou qualquer outro tipo de rinite. Nós conseguimos, pelo exame físico, já perceber se esse corneto tem uma coloração, um tamanho adequado ou não, e que nos leva a pedir mais exames para um diagnóstico correto de rinite alérgica e tratar. Essa estrutura ela é muito vascularizada, então ela reage muito às mudanças de clima e também fatores alérgicos, ou seja, é uma situação que dá para ser controlada e que melhora muito a respiração das pessoas. Também podemos ter algum desvio de septo nasal, que é essa estrutura aqui central, que separa em duas fossas nasais, que é composta por cartilagem e osso. Na criança, nós, como estamos ainda em desenvolvimento da face, um desvio de septo deve ser muito bem avaliado se vale a pena ou não ainda correção cirúrgica. Porque muitas vezes há necessidade de fazer um segundo procedimento quando há uma estabilidade do crescimento. Mas enfim, é uma situação que nós podemos visualizar pelo exame clínico. Algumas vezes nós precisamos de um exame com uma câmera, que chama nasofibroscopia. Dependendo da idade da criança, dá para ser feito no consultório ou se não sob sedação no centro cirúrgico. Por quê? Dessa maneira a gente consegue avaliar mais as estruturas mais posteriores. E não só o desvio de septo, mas uma segunda situação que atrapalha a respiração, que é muito comum em crianças que respiram pela boca, que é a adenoide. A adenoide é essa estrutura aqui que está simbolizada, que fica, olha só, no fundo do nariz. Por isso que nós precisamos ou do exame de nasofibroscopia ou de um raio-x para fazer o diagnóstico. Então essas são as duas situações mais comuns de respiração pela boca. A questão de respirar pela boca na criança, ela também
muitas vezes está conciliada com o aumento de amígdalas, que são estruturas que ficam aqui dentro da boca da criança, que também atrapalham na respiração. A gente percebe mais aqui embaixo que, ao contrário da cavidade nasal, nós temos aqui um tubo que leva o ar, que leva a comida, que é desprovido de um elemento ósseo, de um arcabouço ósseo. E toda essa estrutura aqui muscular é muito facilmente colapsável. Ela se fecha muito fácil em algumas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Que são causas de ronco e de uma respiração ruim na criança à noite. A criança que respira muito de boca aberta à noite vai ter um sono realmente mais agitado, a qualidade do sono vai ser pior, então não só no aspecto de crescimento, mas também de desenvolvimento intelectual. A criança tem uma chance de ter um desempenho escolar menor, isso já está provado. Então é obrigatório nós avançarmos nessa investigação e tratarmos adequadamente essa criança para evitarmos sequelas. Por exemplo, a criança, se a gente for numa comparação bem singela com um canudo, para simbolizar toda essa via aérea aqui, desde essa região aqui da garganta até mais embaixo, se a criança tem algum problema de adenoide, ou seja, nessa região aqui de cima, está fechando essa passagem do ar, ela vai tentar forçar a respiração e isso vai ficar mais colapsável. Esse canudinho, que simboliza toda essa parte muscular aqui, vai se fechar mais facilmente. E é aqui que surge o ronco e a apneia. Ou seja, criança também pode ter ronco e apneia do sono. E claro, são situações que denunciam uma respiração ruim. Se a criança apenas ronca e a gente não trata, ela com certeza vai ser um adulto apneico, com todas as sequelas e todas as complicações possíveis. Por isso que se nós desobstruirmos essa via aérea aqui em cima, seja tratando a rinite alérgica, ou seja tratando a adenoide, todo esse tubo aqui embaixo vai ficar mais livre. A chance de acontecer alguma coisa relacionada a ronco e apneia vai ser muito menor. Por isso, fica a dica. Procure realmente acompanhamento do especialista, uma investigação mais apropriada. A rinite alérgica ou qualquer outro tipo de rinite exige um tratamento clínico. Há tratamentos com sprays nasais ou muitas vezes com a imunoterapia, que já ajuda muito a respiração da pessoa, da criança. Caso seja constatado esse aumento da adenoide, que, como o pessoal retomando, que obstrui a passagem do ar mais na parte posterior, há necessidade cirúrgica. E que, infelizmente, é uma cirurgia com pouca morbidade, com pouca dor para a criança, com apenas poucos dias de uma adaptação de dieta e de medicação. Algumas vezes, pelo tamanho do efeito obstrutivo das amígdalas, também é comum nós aliarmos as duas cirurgias, mas não é obrigatório fazermos as duas ao mesmo tempo ou fazermos sempre uma excisão das amígdalas e da adenoide. É importante salientar que já existem muitos estudos que mostram que esse tecido linfóide, que ajuda em épocas de menor idade na produção de anticorpos, ele não é o único órgão nem o principal. Então já está provado que se bem indicada essa cirurgia não vai causar nenhum impacto na imunidade das crianças, não aumenta a chance de problemas de faringite. Confesso que há muitos folclores com relação a isso. Não aumenta a chance de ter asma ou de aumentar a chance de ter dor de garganta por causa... Não estaremos tirando um filtro. Pensem que essas indicações é por um aspecto obstrutivo. Essa amígdala, essa adenoide, quando estão muito grandes, hipertrofiadas, elas vão atrapalhar a respiração da criança. É o que nós dissemos aqui, esse tubo vai ficar obstruído. E, com certeza, essas grandes sequelas para o futuro. Faça essa avaliação com um médico especialista,
Há esses diversos tratamentos e é importante focar. Respirar de boca aberta, babar à noite, roncar. A criança que ronca, que baba, que respira de boca aberta, merece tratamento. E o quanto antes, menor chance de sequela no futuro. Um grande abraço e conte conosco.